Olá, muito bem-vindos aqui à programação, nesse programa em conjunto da TV Floripa com a Central Única dos Trabalhadores. Queria agradecer a todos que estão aqui conosco. Hoje, um programa especial sobre o Dia Internacional da Saúde. Tivemos muitas manifestações por todo o Brasil, em Santa Catarina e na capital do estado, Florianópolis, também muitas manifestações, e a gente preparou esse programa especial, tendo conosco como convidados aqui a Michele Alves, que é da Fiocruz, o Antônio Lisboa, que é da direção nacional da CUT, e o Lírio Tel, que é do Sintrafesc e também da direção da TV Floripa. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui conosco hoje, dizer que nós estamos num momento muito difícil da pandemia, ultrapassamos a barreira dos 4.000 mortos dia e estamos numa situação de extrema gravidade. E tivemos ainda hoje a presença em Santa Catarina do presidente da República, Bolsonaro, em Chapecó, em que ele diz que não tem essa de ficar em casa, o país vai seguir em frente, né? Não importa o custo disso tudo. Então, eu queria pedir inicialmente o cumprimento aqui da Michele Alves, que é pesquisadora de saúde pública da Fiocruz e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz. É graduada em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense, mestrado e doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é chefe do Laboratório de Medicamentos Cosméticos Saneantes do INCQS Fiocruz e militante ativista pela saúde pública, movimento negro, feminismo e direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Michele, a este programa, a esta conversa. Boa tarde a todos e todas e todes. Boa tarde, Gilberto, Antônio Lisboa, Lírio, né, e a todos, né, que estão aí nos acompanhando e nos assistindo. Então, como você falou, hoje é o Dia Mundial da Saúde, né, um dia para que nós, né, trabalhadoras e trabalhadores da saúde, é um dia de muita luta, de muita resistência, e trazer esse debate aqui, né, sobre o desmonte do Estado e os impactos na saúde pública é de suma importância no momento que a gente vive, onde o país se encontra como epicentro da pandemia. Muito bem. Obrigado, Michele. O Antônio Lisboa é professor de Geografia e História, participou da reorganização do movimento estudantil nos finais da ditadura militar, foi da diretoria do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, secretário de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e também foi eleito em 2014 membro representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e desde 2014 é secretário de Relações Internacionais da CUT Nacional. Antônio Lisboa, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui nesse programa da TV Floripa, em conjunto com a Central Única dos Trabalhadores. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu acho que é um dia muito importante, como você mesmo já disse, Gilberto, e nós estamos aqui para, enfim, dar a nossa contribuição a respeito para analisar essa tragédia que a gente vive, né? Então, estamos aqui. Obrigado, Antônio. Lírio Tel é diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal de Santa Catarina, o Sintrafesc, e também diretor da TV Floripa. E foi um dos que propôs esse debate hoje importante aqui na TV, incentivador do debate da comunicação comunitária. Servidor aposentado do Ministério da Agricultura, graduado em História e militante dos movimentos sindical e social há mais de 30 anos. Lírio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Boa tarde a Michele, nossa colega da Fiocruz. Um prazer estar com você aqui em Santa Catarina. Boa tarde, Antônio Lisboa, da Executiva Nacional da CUT. Também, né, nosso companheiro, também faz parte da direção da CUT em Santa Catarina, né? E é um prazer imenso estar aqui nesse debate e, quem sabe,
possa estar levando um pouquinho de conhecimento a mais para o nosso público, para quem está nos assistindo, né? E seja um bom debate, que a NET nos permita concluir esse debate com tranquilidade. Bom, vamos começar então com a Michele, da Fiocruz, aí, para falar um pouquinho de como ela está vendo esse cenário nacional em que a gente não tem uma política organizada, uma política que para o país do ponto de vista das questões que a ciência aponta como caminhos para se enfrentar essa pandemia, que é o afastamento social, o cuidado, né, enfim, e também a busca de vacinas. Em todos esses aspectos, o Brasil, digamos, não fez direito à sua lição de casa. Michele, como é que você vê este momento da pandemia? Olha, a gente vive hoje, Gilberto, o pior momento, né, da pandemia no país. Tanto que a gente vê diariamente batendo recordes diários de morte, né? Então, assim, todo o nosso pesar, nossos sentimentos, né, para as famílias, né, para centenas de milhares de famílias enlutadas por conta da Covid-19, e isso poderia ter sido evitado se tivesse, de fato, uma liderança nesse país, e a gente vê que não tem nenhuma liderança. Então, como você já falou no início, né, então, eu já tinha assistido hoje, de que o presidente da República, né, ainda fala que não vai ter lockdown, que hoje ainda é a forma que a gente tem de salvar vidas, né? Então, acho que Araraquara dá um exemplo muito grande, né, que fazendo um lockdown com responsabilidade, um lockdown em que, de fato, né, tenha políticas públicas que, de fato, tenha investimentos, né, para a população, para o setor privado, consegue, sim, conter a pandemia. Então, Araraquara, enquanto a gente bate em recordes diários de morte, Araraquara, ontem, teve, em 2 dias consecutivos, não houve nenhum óbito registrado por conta da Covid-19. Então, isso é importante mencionar. Então, a gente consegue, assim, eu também venho trazendo aqui também, falar um pouco sobre a questão do desmonte também do Estado, e especificamente também da saúde, dizer que desde 2016 a gente tem muitos retrocessos, principalmente na área da saúde, né? Então, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que limitou investimentos, né? Eles chamavam como PEC do teto dos gastos, mas saúde não é gasto, né? Educação não é gasto, são investimentos. Só em 2019, com essa Emenda Constitucional 95, retirou 20 bilhões, aproximadamente 20 bilhões de reais do Sistema Único de Saúde. E um Sistema Único de Saúde que nos últimos anos vem sucateado, desmontado, sendo atacado, e hoje, se a gente chegou nesse ponto, né, caminhando para quase 400 mil mortes, e só não temos mais porque nós temos um Sistema Único de Saúde, né, um SUS, que salva vidas, né? Então, viva o nosso Sistema Único de Saúde, viva os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, que também têm desempenhado um papel fundamental em defesa da vida. Então, um governo que desde o início negou a pandemia, né, disse que era uma gripezinha, é um governo negacionista, anti-ciência, não apostou na vacina, então ele só apostou em uma única vacina, que é no caso da instituição que eu trabalho e sou presidente do sindicato, mas num país do tamanho do Brasil, um país continental, não bastava só apostar numa vacina, né? Então, teve a guerra, né, da vacina também com o Butantan, a guerra com Dória, que inicialmente se tornou, né, uma guerra política, vamos colocar assim. Outras empresas também ofereceram ao país, né, ao governo federal, né, como a Pfizer, a Janssen, enfim, como outras, para comprar a vacina, e o governo se negou a comprar, né? E a gente viu também um grande atraso, tanto na produção da vacina do Butantan quanto da Fiocruz,
principalmente devido à falta de relações diplomáticas, porque a gente ainda tem uma dependência muito grande da produção dos insumos farmacêuticos ativos da China. Então, a gente viu o governo, né, o ex-ministro, né, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né, promovendo ataques antidemocráticos, xenofóbicos e racistas à China, e isso não só ele, né, mas também a família Bolsonaro também fez esses ataques, e isso, de fato, também, no meu ponto de vista, na minha compreensão, dificultou a entrada dos insumos farmacêuticos ativos. Hoje nós temos uma situação muito crítica que muitos países, por conta do avanço da pandemia no país, novas variantes, porque se não há vacina, se o povo não está vacinado e o povo nas ruas, nós nos tornamos um laboratório de novas variantes do coronavírus. Então, os países, as fronteiras estão, não só as fronteiras, né, além das fronteiras e outros países, estão se fechando para o Brasil, e também vai ter uma grande dificuldade da gente conseguir trazer esses insumos farmacêuticos ativos para o país. Então, se a gente não tiver, de fato, uma grande coordenação, que até esse momento não aconteceu, se o Congresso Nacional, né, o STF, não fizer nada, a gente está caminhando para é um genocídio diário, né? A gente assiste um genocídio diário, né? Um genocídio que ainda o governo acha que ainda consegue achar que ainda de fato é uma gripezinha e que não tem sequer uma responsabilidade. São crimes e crimes cometidos diariamente, e não dá para mais a gente aguentar essa situação. A gente precisa de um basta, porque não é normal, gente, você ter essa quantidade de pessoas, né? São vidas perdidas, são sonhos, são histórias que são perdidas, e a gente não pode mais permitir que isso aconteça. Então, eu estou iniciando aqui esse debate. Eu acho que se vocês tiverem mais coisas aí, que tem muitos elementos a gente ainda para abordar, né, para a gente falar, e também vocês podem ficar à vontade para perguntar, mas a gente segue aí, né, nessa luta e nessa resistência. Perfeito, Michele. Depois a gente volta um pouquinho mais sobre a vacina, esses temas, esses pontos que você colocou. Eu queria perguntar agora para o Antônio Lisboa, que já foi da OIT, e eu não sei se ele tem um comparativo, um estudo, uma avaliação, porque assim, o tratamento que o governo brasileiro está dando para essa questão da vacina, do lockdown, do trabalho em si, é absolutamente diferente do que o resto do mundo. E eu não sei se há já algum estudo, algum debate sobre isso que você possa dialogar, mas aqui a lógica temos que continuar trabalhando, o país não pode parar, e o resto do mundo parou e está andando bem melhor do ponto de vista econômico, aliás, do ponto de vista do trabalho, do que o Brasil, porque o Brasil optou por trabalhar e não respeitar a pandemia. Tu tens uma avaliação disso? Tu também debate muito essa questão das patentes da vacina, que é outro tema que nós estamos absolutamente equivocados no Brasil, que o governo se colocou contra esse tema, Antônio Lisboa. Então, só uma pequena correção, eu ainda sou da OIT, né? Eu tenho um mandato ainda no Conselho de Administração da OIT e represento os trabalhadores brasileiros na organização. Então, com relação ao que você pediu, um comparativo, né, obviamente que a Michele já levantou, o Brasil caminhou nesse processo todo de forma absolutamente contrária a todas as medidas que foram tomadas pelos governos no mundo inteiro, que por sua vez foram tomadas a partir de orientação de cientistas. E nós, as medidas que foram tomadas no Brasil, e que continuam sendo tomadas pelo presidente da República, como fez hoje em Chapecó, né, são orientadas pelo Olavo de Carvalho, pelos terraplanistas, enfim. Então, é em função disso que nós estamos nessa tragédia, né? Agora, obviamente, e apenas para citar, não sei se vocês se lembram, mas há um ano, mais ou menos, foram perguntar para o ministro da Economia, o Paulo Guedes, a repórter chegou: ministro, agora com a pandemia, quais são as medidas mais urgentes para tomar para sairmos da pandemia? Ele falou: mais reformas. Ou seja, o ministro da Economia entendia que, para sair da pandemia, isso há 13 meses, mais ou menos,
tinha que fazer mais reformas como eles estão fazendo, ou pelo menos tentando fazer boa parte delas. E essas reformas são sempre no sentido de diminuir o poder do Estado, a capacidade do poder público de atender a população, especialmente os setores mais carentes da população. E a OIT, qual a orientação? A orientação da OIT é a mesma de governos minimamente, digamos assim, governos minimamente sérios, ou seja, é preciso garantir, já que não tinha vacina e ainda continua com a produção de vacinas é muito pequena, tendo em vista o tamanho enfim, a população mundial, é preciso combinar aceleração na produção de vacinas com isolamento social e ajuda do Estado, do poder público, para que as pessoas possam permanecer em suas casas, para que as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, possam permanecer, enfim, ser sustentáveis minimamente, para quando for possível elas voltarem a atuar. Mas o que acontece no Brasil foi o contrário. Enquanto na Europa todos os países tomaram medidas no sentido de isolamento, lockdown, isolamento social, mas ajudando as pessoas a permanecerem e também ajudando as pequenas e microempresas a se manterem vivas, no Brasil foi exatamente o contrário. Primeiramente, a ajuda emergencial que o governo propunha, depois, obviamente, da proposta de fazer mais reformas, que era a palavra central do Paulo Guedes, era uma proposta de fazer uma ajuda emergencial de R$200. Vocês se lembram disso? Nós lá lutamos, todo mundo lutou junto, queríamos uma ajuda de auxílio emergencial de R$1.200, conseguimos de 600, que acabou, e agora tem essa que está iniciando agora, que é absurdamente pequeno para poder garantir para que as pessoas possam viver. Isso tem aumentado a fome no país, Então, o que a OIT orienta é exatamente isso que o governo sério estão fazendo. Ou seja, manter isolamento, produzir vacinas, manter a capacidade de produção de vacinas, e depois a gente pode falar sobre essa questão da quebra da vacina, como você falou, para que as pessoas possam passar pelo momento mais grave da pandemia e voltar à normalidade. O que a gente acha que no Brasil, em função do governo terraplanista, negacionista, o governo de um presidente psicopata, o que nós vamos ter, além de muito mais mortes, muito mais fome, nós vamos ter ainda, digamos, um tempo muito maior, demorar muito mais tempo para que o país volte, a economia do país volte a crescer. Então isso vai gerar mais desemprego, como tem gerado, e mais fome para a população como um todo. Perfeito, Antônio Lisboa. Vou pedir para o Lírio agora fazer uma abordagem um pouco sobre aquilo que você já deu um toque aí, Lisboa. O governo federal está aproveitando, o Guedes está aproveitando a pandemia para fazer aquilo que inclusive vazou naquela reunião ministerial, que foi usado termos do tipo vamos passar a boiada, do ponto de vista quem falou isso foi o ministro do Turismo, e o Guedes disse, vamos colocar a granada no bolso do inimigo. E o inimigo que ele estava tratando naquele momento era exatamente o setor público, enfim, ele falou que investir em pequenas e médias empresas não traria resultado, que tinha que investir naquilo que o governo fez. O único projeto concreto que o governo apresentou no início da pandemia foi uma ajuda de 1,2 bi para o sistema financeiro. Lírio, tua avaliação sobre isso? Estão tentando passar a boiada, vão conseguir passar a boiada, a granada está no bolso do povo, como é que você avalia isso? Acho que é importante a gente fazer um resgate de toda a história a partir do golpe contra a Dilma em 2016, e onde começou toda a desgraceira do desmonte do Estado no Brasil, vamos lembrar que um dos primeiros atos do Michel Temer foi a emenda 95 hoje, que é a chamada PEC da morte, e que veio a congelar os gastos públicos em políticas públicas por 20 anos. Depois veio a lei da terceirização, que atingiu o setor privado e público, onde se passou a se permitir a terceirização em todos os níveis, inclusive em serviço de ponta. Em seguida veio a reforma trabalhista, que destruiu os direitos da classe trabalhadora
e desmontou a estrutura sindical no Brasil, né, com o fim do imposto sindical, enfim, né. Depois da reforma trabalhista veio, com o mesmo discurso, né, que seria para criar empregos, né, veio a reforma da Previdência. Hoje a emenda 32 da Constituição. A reforma da Previdência destruiu o direito da classe trabalhadora na questão previdenciária, aposentadoria, criou imensas dificuldades para tanto servidor público como o privado para se aposentar daqui para frente, aumentou o tempo de contribuição da mulher, que era de 30 anos, passou a ser 32, vai chegar a 35 até o final da implementação da reforma, né? E essa reforma da Previdência, ela criou um instrumento que deve ser criado em lei complementar, que é o Instituto para coordenar os fundos próprios de pensão, que são os fundos que regem as aposentadorias e pensões do setor público. A União tem até novembro de 2021 para implantar esse gestor dos fundos próprios de pensão. E o que acontece agora, sem nenhum estardalhaço da imprensa, sem nada, o presidente da República edita um decreto transferindo parte das pensões e aposentadorias do setor público para o regime geral de previdência. O que ele sinaliza com essa atitude dele? Que ele não vai criar a lei complementar para criar um gestor dos fundos próprios de pensão. Ele vai transferir todo o setor público para o regime geral de previdência, já sobrecarregado com falta de servidores, que não consegue mais dar conta de atender o público do setor do regime geral de previdência, e agora joga mais milhões de aposentados e pensões nesse regime geral, já sobrecarregado, com déficit de 20 mil empregados, 20 mil funcionários. Hoje precisaria, para equilibrar o número de servidores na Previdência, teria que contratar 20 mil servidores hoje, né, que se aposentaram, morreram, saíram, né, e aí joga mais milhões de aposentadorias e pensões para esse público, para esses servidores tomarem conta. Aí são dois problemas, né. Em primeiro lugar, porque não tem servidores suficientes para dar conta de uma demanda tão grande de trabalho. Em segundo lugar, que os servidores da Previdência atual, eles têm a expertise, o know-how de trabalho do regime geral de Previdência, que é totalmente diferente do regime próprio de Previdência. O regime próprio de Previdência hoje nós temos 5 regras de transição, né, totalmente diferente do regime próprio de Previdência, e os servidores atuais da Previdência não têm conhecimento sobre isso. Eles têm conhecimento de sobra para gerir o regime geral de previdência. Agora, o regime próprio, eles não têm expertise para isso. Então, vai atingir os aposentados e pensionistas e usuários da Previdência, do regime geral de previdência, mais do que está sendo atingido. Porque vai sobrecarregar mais do que já está sobrecarregado. Hoje, você entra com um pedido de pensão na Previdência, você pode demorar 2 anos para ter a resposta. Com mais essa leva de trabalho que está sendo jogado no colo dos servidores da Previdência, isso pode subir para 2, 3, 4 anos de espera para conseguir um benefício, conseguir uma aposentadoria. E como ficam os aposentados do setor público, né? O tempo de espera para conseguir um benefício vai ser muito maior e imprevisível daqui para frente. Então, o artigo 10.620, ele traz toda essa problemática, né, em volta dos servidores. E atinge toda a classe trabalhadora, atinge todo o regime completo de previdência, o regime geral, o regime próprio, das 3 esferas é atingido com esse decreto número 10.620. Depois disso vem o que ainda? Vem a PEC 186, hoje já virou, foi aprovada, já virou a emenda 109, que ela vem acentuar, ela vem piorar
a situação da emenda 95, que é a tal da PEC da morte, que foi aprovada, que congela os tetos por 25, congela o teto os gastos por 20 anos. A PEC 186 hoje, emenda 109, ela vem aprofundar o estrago feito pela emenda 95, porque ela cria mecanismos maiores de controle do Estado, dos municípios e da União, para congelar salários, congelar gastos com saúde, com educação, enfim, com tudo, a partir do momento que os gastos com políticas públicas atingir 95% da receita corrente bruta, né? Então, a maioria dos estados hoje, municípios, já estão acima desse índice de gastos. Estados, são 3 estados e o mais do Distrito Federal que estão com mais de 95% de gastos da receita corrente líquida. Municípios são milhares, né? E a União está em 92%, 93% de gastos, né, de despesa comparando com a receita corrente líquida. Mas a PEC não fica só nisso, no congelamento, no controle de gastos em políticas públicas. Ela reserva 200 bilhões de reais para garantir o equilíbrio da vida pública. Então ela retira dinheiro da saúde, retira dinheiro da educação, retira dinheiro da segurança, retira dinheiro da assistência social e reserva para repassar aos bancos credores da União, que é credores entre aspas. Na verdade, os bancos eles têm aplicações nos títulos da União e já repassa 50%, mais ou menos 50% da receita corrente líquida da União é repassado com a amortização dos juros da dívida pública. E agora o governo reserva mais 200 bilhões para garantir o equilíbrio da dívida pública. Então, quer dizer, retira dinheiro da sociedade brasileira, dos mais carentes, da saúde, da educação, da segurança, da assistência social e reserva para o sistema financeiro que já tem uma concentração imensa de renda. Então, assim, todas as prioridades do governo são para o sistema financeiro e não para a sociedade brasileira. E agora vem a emenda 32, a PEC 32, que trata da reforma administrativa, aí que vai colocar uma pá de cal em cima do serviço público. Porque a reforma administrativa ela prevê a terceirização da maioria dos trabalhos públicos, dos serviços públicos, passando para a iniciativa privada. O Estado passa a ser um subsidiário da iniciativa privada. Ele vai atuar aonde a iniciativa privada não se interessa. Onde a iniciativa privada se interessa, o Estado não mete a colher. Exceto nos cargos da carreira típica do Estado, que ninguém sabe quem serão. Porque essa proposta de reforma ela dá poderes absolutos ao presidente da República e uma lei complementar, está prevista uma lei complementar ou decreto presidencial para determinar quem são as carreiras típicas do Estado ou quem não são típicas do Estado. Mas aí nós entramos na questão da administração pública. Nós sabemos que o Estado brasileiro ele é um grande comprador do mercado. E quem faz isso, quem faz as licitações, quem faz as compras, quem tem esse controle são os servidores estáveis do atual quadro de servidores da União. Com a possível terceirização do setor administrativo do Estado, quem vai fazer isso serão funcionários de empresas terceirizadas que vão estar fazendo esse controle, muitas vezes comprando produtos da própria empresa, né? Então, assim, vai ser uma porta aberta para a corrupção, para os desmandos políticos. A cada 4 anos, cada governo vai querer colocar os seus apaniguados no serviço público e não vai ter essa rotatividade de servidores que não vai se fixar uma política pública. Porque a rotatividade do serviço público ela é muito complexa, não tem como fazer isso. Por exemplo, você vai trabalhar no museu de obras de arte você demora 10 anos para tomar conhecimento de como funciona um museu, de como funciona uma obra de arte centenária, enfim, de como se conserva uma obra de arte como essa. Quer dizer,
não é em 3 ou 4 anos que a pessoa vai sair perita nessa área. Isso a carreira pública, ela depende de uma construção dessa carreira. Você não passa a ter o conhecimento do dia para a noite. Porque a universidade ensina como a administração pública. Você entra na administração pública e vai aprender a trabalhar. Quando você aprende a trabalhar, troca de governo e troca o servidor e volta a outro. Quer dizer, não vai dar sequência no serviço público. A Michele falou das vacinas e do atraso, né? O Brasil hoje está numa... assim, o governo, inclusive, faz um discurso da vacina, vamos vacinar todo mundo, vamos vacinar, tem que vacinar. O problema é que esse planejamento não podia começar em março, né? Quando a gente estava já no meio do caos, né? E aí, só para lembrar, o governo recusou do Butantan, em agosto de 2020, a oferta de 60 milhões de doses para dezembro de 2020. Ele recusou ainda da Pfizer uma outra oferta, que era para o final do ano também de 2020, de 70 milhões de doses. E assim foi. O governo ele recusou, orientado pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos, isso é documento do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, recusou negociar com a Sputnik V, porque não era interesse, não era conveniente fazer essa negociação, né? Então, hoje o que a gente tem de vacina, e a própria Fiocruz, na verdade, foi muito mais uma iniciativa da Fiocruz do que do governo, né? Então, dá para se dizer hoje que a gente tem alguma vacina muito aquém do necessário e ela não é suficiente para enfrentar a pandemia, porque todos os países que têm vacina em quantidade estão fazendo afastamento social, estão fazendo lockdown nos momentos necessários, nós não estamos fazendo nenhuma coisa nem outra, né? Mas a vacina que a gente tem, que é muito pouco para o que a gente precisaria ter, ela existe e está aí apesar do governo. Eu diria que apesar do governo federal, porque não houve ação do governo federal durante 2020 inteiro para buscar vacina. Isso só começou em março desse ano, praticamente, quando a coisa estava no caos. Concorda com essa avaliação, Michele? Como é que você avalia isso? E a gente tem como sair desse atoleiro que estamos, falta de vacina, falta de uma política adequada? Gilberto, concordo assim, com você, como eu falei, né? Então, ele só apostou de fato numa vacina, né? Primeiro com essa guerra, né? Com Dória, mas eu gostaria, né? Eu gosto muito de tentar sempre trazer um pouco para o tema também aqui, que a gente está falando sobre o desmonte do Estado, só para lembrar que o governo Dória quis privatizar o Butantan, tá? Quis privatizar o Butantan. Então a gente também tem que estar falando sobre isso, em uma instituição também centenária, igual a Fiocruz, né, que é também uma das grandes produtoras de vacina, né, do país e da América Latina também, e o governo Dória também quis privatizar. Então, o país, na verdade, a condução do país para o enfrentamento da pandemia, ela falhou. Falha quando tinha ainda, mesmo com todas as críticas, né, que a gente também, né, faz, também enquanto sindicalista, na condução do Mandetta, né? O Mandetta ele foi deputado federal, ele votou pela emenda constitucional 95, então assim, a gente também tem críticas em relação a ele ainda tentou fazer uma política valorizando o Sistema Único de Saúde, mas, né, por conta deste governo autoritário de achar que as políticas é dele e por também, vamos colocar de uma forma que o Bolsonaro se sentiu incomodado, né, com a visibilidade que o Mandetta estava tendo, foi lá e demitiu. Aí depois veio o Taixa, enfim, né, então a gente, né, a gente hoje está com o 4º ministro da Saúde, e lembrando que a gente teve um general, ao longo, né, de um bom período foi interino, e depois, né, se efetivou no cargo, era um cara que não tinha experiência nenhuma na área da saúde, e a única experiência que ele tinha era na área da logística. E era esse ponto que eu queria trazer, né? Então, um cara que tem uma experiência na área da logística, como é que não vai aceitar ofertas de vacina, né? Então, vinda de outros fornecedores. Então, assim, erra completamente. A gente sabe que tem que também, de fato, fazer essa CPI da pandemia. Então,
a gente erra nitidamente, assim. E, Gilberto, assim, eu tenho muita esperança, como você falou, nas instituições públicas, né? Nós somos instituições públicas, nós só não somos instituições de governo, né? Então, a gente tem um compromisso muito grande de tentar sempre resolver tudo e fazer tudo. Então, assim, a Fiocruz não para o tempo, assim, está trabalhando, né, diretamente, só que aquilo que eu falei, então, assim, a Fiocruz hoje está num processo de total transparência, né, semanal do que ela tem produzido, né, então a gente hoje, pelo que a Fiocruz, né, tem divulgado, nós temos condições de produzir vacinas até maio, mas a Fiocruz já deu um start na semana passada, né, da preocupação da chegada dos insumos. Então, assim, como eu falei inicialmente, a gente não sabe se esses insumos vão chegar. Na transferência, a Fiocruz, ela só vai ter isso também, quando eu falo, não é só da Fiocruz, é do Butantan também. O Butantan também está preocupado da chegada dos insumos para a produção, né, da vacina, deles também. Só a partir do segundo semestre, a Fiocruz vai ter a transferência tecnológica, né? Então, a partir do segundo semestre, a gente já começa a produzir um insumo farmacêutico ativo na própria Fiocruz. Mas a gente também vai continuar dependendo de outros insumos necessários para também fazer essa produção do IFA. É igual uma receita de bolo, né? Então, a gente hoje já traz o IFA, já compra ele pronto, através do IFA a gente produz a vacina. Só que mesmo a gente produzindo também o IFA, a gente acaba também tendo que, né, ter também ainda uma dependência, não necessariamente da China, né? Pode ser de outros países, mas ainda da chegada desses insumos. Mas, assim, esperança eu tenho, não com o que está aí, né? Então, com o que está aí posto, né? Fizemos 1 ano de pandemia, batendo recorde diário, essa política que está aí, esse enfrentamento da pandemia, é um enfrentamento, né, de uma política de morte. Então, hoje, a gente atingiu ontem quase 4,2 mil mortes, e o governo ainda diz que não vamos fazer lockdown e não tem vacina para todo mundo. Difícil olhar e ter esperança, assim, né, nessa situação do que a gente pode acontecer, então, do que o governo pode fazer. Mas eu acho que a gente, enquanto, né, brasileiros e brasileiras, a gente também vai tendo que fazer a nossa parte, fazendo isolamento para quem puder, não se aglomerar, usando máscara, utilizando, né, as álcool em gel, álcool 70, as condições de higiene sanitária, que a gente ainda tem um debate ainda muito grande em relação a isso, né? A gente vive, né, como o Antônio Lisboa falou, né, da importância do auxílio emergencial, a gente retomou o mapa da fome, a gente está com uma miséria muito declarada, e como que você pede para uma população lavar as mãos se ela não tem água, ela não tem saneamento básico, ela vive num quadrado, e como se isolar. Então, precisa, de fato, ter políticas públicas efetivas para o enfrentamento dessa pandemia, porque já estudos apontam que, assim, né, a gente teve uma semana com 20 mil mortes, 20 mil mortes. Né? Se a gente continuar nessa progressão, a gente vai chegar a 500 mil rapidamente de vidas, né? Sonhos, como eu falei. Mas, em termos da gente, enquanto Sistema Único de Saúde, que Butantan, Fiocruz também é a SUS, os hospitais em enfrentamento, a gente segue fazendo a nossa parte, e o governo também tem que seguir fazendo a parte dele, né? Mudar, de fato, né, uma política colocando a vida acima dos lucros. Eu vou passar para o Lisboa para falar um pouco sobre essa questão das patentes da vacina, né, que é um tema fundamental e que o Brasil também nesse está indo contra a lógica da saúde pública e do respeito, a lógica do cuidado com a vida, Lisboa. Então, na verdade, eu acho que a Michele e o próprio Lírio têm mais experiência nessa área do que eu, porque são diretamente ligados à questão mais da saúde. Mas o Brasil tem uma tradição, né, de quebra de patentes. Né? Nós quebramos, enfim, há mais de 20 anos as patentes dos medicamentos da AIDS, entre outros, né, os genéricos, enfim. Mas antes disso, queria tratar do seguinte, quando você leva em consideração que em 1 ano,
né, foram produzidas, né, vacinas, né, nessa situação de pandemia, levamos em consideração, por exemplo, a pandemia que aconteceu um século atrás, né, isso mostra um avanço espetacular da ciência, eu acho, né? Porque foi muito rápido, digamos assim, né, a capacidade que a evolução humana, a capacidade que a ciência teve para produzir vacinas, embora a gente saiba que, né, a capacidade de produção de vacina nesse momento ainda está muito aquém da necessidade para a humanidade. Nós temos 2,5 bilhões de vacinas, algo assim, talvez até a Michele tenha um dado mais atual, mas nós temos 7,8% de bilhões de seres humanos, né, considerando todos os seres humanos, né, de 0 a 100 anos. Então, assim, de um lado, uma coisa espetacular que foi o avanço da ciência para, né, conseguir descobrir, né, vacina em tão pouco tempo. Mas, por outro lado, primeiro que foi um investimento muito forte, especialmente dos estados nacionais, dos governos nacionais, né, que fizeram altos investimentos, não no Brasil, é claro, sim, mas que fizeram altos investimentos, universidades do mundo inteiro, especialmente, enfim, enfim, o conhecimento científico produzido pelas universidades, com recursos públicos que deram a condição de que as vacinas pudessem, em tão pouco tempo, começar a ser produzidas. No entanto, depois de produzidas, as vacinas, é o que nós estamos chamando, acabam se transformando numa espécie de commodity. Ou seja, as farmacêuticas, eu tenho dito o seguinte, que há dois setores que estão ganhando dinheiro demais nessa pandemia. Não só dois, mas eu quero chamar a atenção de dois. São as empresas de tecnologia, né, as empresas da chamada economia de plataforma, e as empresas farmacêuticas. Então, depois de descoberta dos investimentos públicos, dos governos nacionais, das universidades na produção de vacina, essas vacinas passam a ser uma propriedade, especialmente das grandes farmacêuticas. Então, é um absurdo isso, né? Ou seja, a grande luta, portanto, tem que ser o que chamamos hoje, no mundo inteiro, né, no dia de hoje, pela democratização da vacina, com suspensão de patentes, transferência de tecnologia, enfim, distribuição democrática, por assim dizer, dos insumos, para que essa produção possa ser enfim, aumentada e acelerada, né? E não colocar na mão das grandes farmacêuticas, né, a capacidade de se empoderar de um conhecimento que é um conhecimento da humanidade, tem que ser colocado à disposição da humanidade. Portanto, essa é a grande luta que nós temos hoje pela suspensão das vacinas, das patentes e democratização das vacinas. O problema é que o Brasil, né, que eu dizia no início, que tem tradição de luta em quebra de patentes, né, no caso, por exemplo, dos genéricos, o Brasil tomou uma posição no ano passado ao contrário da sua trajetória, por conta dessa política negacionista, terraplanista, tanto do governo Bolsonaro quanto dos seus orientadores e do então ministro terraplanista, negacionista Ernesto Araújo. Ou seja, enquanto na Organização Mundial do Comércio havia uma luta da Índia e especialmente da África do Sul, dois países que são membros do BRICS, assim como o Brasil, né, lutando para quebrar as patentes, né, a União Europeia, os Estados Unidos, que são os países originários das grandes farmacêuticas, se posicionaram contra, e o Brasil, ao invés de apoiar, né, a luta de Índia e África do Sul, lideradas por Índia e África do Sul, mas não só desses dois países, para quebrar as patentes, o Brasil se junta, né, aos países da União Europeia para manter as patentes, para que as próprias farmacêuticas pudessem manter as patentes. E isso gera a situação que nós vemos hoje. Há 2 meses, mais ou menos, 1 mês e pouco, então o general ministro da Saúde foi reclamar do governo da Índia, que não estava fornecendo os insumos. O governo indiano falou assim, bom, mas vocês não queriam quebrar as patentes, por que vocês estão com tanta pressa agora? Né? Então, assim, o caso, Gilberto, é um negócio absolutamente grave, porque o problema nosso, né, além de haver claramente a questão do controle das patentes pelas farmacêuticas, que nós precisamos lutar por isso. Aliás, hoje é um dia mundial. Nós temos, você falou em manifestações no Brasil, mas o mundo inteiro tem feito manifestações nesse dia 7 de abril. Mas além dos problemas que nós já enfrentamos com
digamos assim, o poder das farmacêuticas, nós temos o problema do governo, né, que foi ao contrário, como eu disse no início, ao contrário do que devia ser a lógica, ou seja, de garantir, né, condições para que o Brasil produzisse vacina com mais, em maior quantidade, com mais celeridade. Como a Michele falou, está produzindo da forma como está por conta da incompetência e da postura criminosa do governo brasileiro, tanto do presidente e seus orientadores, quanto do ministro de Relações Exteriores, que sempre trabalhou contra, né, a produção de vacinas. Até porque eu acho que eles não acreditavam nisso, eles só acreditavam em cloroquina, né, era o que a propaganda deles. Então, por exemplo, o consórcio da Organização Mundial da Saúde, o consórcio COVAX, né, o Brasil poderia ter adquirido, por exemplo, vacina para metade da população. E não quis. Quase que ficou de fora, porque o ministro de Relações Exteriores não queria participar. E ele dizia, inclusive, a embaixadora em Genebra, dizia, não queremos isso, não precisamos disso. Né? Porque ele achava, né, acreditava que não era necessário. Ao mesmo tempo, o presidente ficava fazendo, né, propaganda de cloroquina junto às emas do Palácio da Alvorada, e, enfim, onde andava no país. Então, essa é a situação que nós vemos hoje. Temos que lutar pela quebra das patentes, é uma luta fundamental, né, mas poderíamos estar mais avançados se o Brasil tivesse tido uma postura de defesa do seu povo e não de defesa do grupo e da família do presidente e desses setores anti-renascença, setores da Idade Média que governam, né, que tem parte dos cargos do governo. Perfeito. Aliás, o dia de hoje é simbólico, vamos repetir aqui. Nesse Dia Mundial da Saúde, Bolsonaro esteve em Chapecó, Santa Catarina, porque lá tem um centro de tratamento precoce do Covid. E esteve lá para mostrar como é possível fazer bem feito. Chapecó hoje tem uma das maiores médias, está muito acima de Santa Catarina em média de mortes, muito acima do restante do Brasil. Né? Inclusive superando em alguns aspectos aquele caos que ocorreu em Manaus recentemente. Então, isso é simbólico, o que estamos valorizando nesse momento da pandemia. O Lírio caiu aí novamente. Bom, esse cenário em que a gente vê que a ciência, e a ciência normalmente, doutora Michele, ela se desenvolve nesse tipo de ação especificamente, muito mais com investimento público, né? Muito mais com o dinheiro público, depois acaba a patente é uma privatização de um conhecimento construído a muitas mãos, né? A patente da vacina é isso. Quando se escolhe que as farmacêuticas vão gerir isso, elas vão dizer, o lucro dessas farmacêuticas é que está acima da vida e do bem-estar e da saúde da população. E o Brasil, aí tu podias falar um pouquinho disso, tem uma capacidade gigante de produção científica, tal, a Fiocruz é um exemplo disso, o Butantan, as universidades, enfim, e a gente está destruindo aquilo que salva a vida das pessoas para colocar não sei o que no lugar, né? Essa é a política que a gente precisa discutir aqui, e imagino que você que faz parte da Fiocruz sente na pele esse ataque do governo federal, não só deste, mas recentemente, nos últimos anos, aí, como colocou o Lírio na fala dele há pouco. Sim, Gilberto, é isso que eu ia falar sobre a fala do Lírio, que ele traz isso, né, desde o golpe, assim, já no governo Temer, né, no desgoverno Temer, ele atacou diretamente a área de ciência e tecnologia do país. O Brasil, toda a produção científica, né, toda não, né, a maioria, mais de 90% da produção científica realizada no Brasil é feita por instituições públicas, né? Então, como você falou, a Fiocruz, a Butantan, as universidades, os institutos federais, institutos de pesquisa, e que nós estamos sendo atacados desde da época do golpe. Então, desde o golpe, houve um retrocesso muito grande nas políticas públicas de forma geral. E trazendo essa questão da pandemia, só, por exemplo, no Brasil, nós tivemos registradas, né, de conhecimento, 15 iniciativas da área de pesquisa para a produção própria
de vacina, estudos científicos para a produção nacional de vacina. O governo federal só injetou em torno, nessas 15 projetos de vacina, em torno de 2 milhões de reais. Os Estados Unidos, só em uma única vacina da Moderna, injetou $1 bilhão. Essa é a grande diferença. Entendeu? Então, assim, é o que eu sempre falo. Nós temos grandes cientistas. Nesse período de pandemia, a gente viu através das grandes mídias, estou entrevistando aqui um cientista que está lá nos Estados Unidos, que está lá na Inglaterra, que está lá em Oxford. Nós temos brasileiros em Oxford, na Universidade de Oxford. Mas por que esses brasileiros, esses cientistas brasileiros, essas cientistas brasileiras não estão aqui no país produzindo ciência? Porque não há investimento, só há sucateamento. E fora, não só isso, perseguição também, Gilberto. Nossos cientistas são perseguidos. Então, também tem isso, e a gente precisa também falar. Então, às vezes, você divulga qualquer informação, vai lá sendo atacado. Então, a gente viu o que aconteceu com o ex-reitor da Universidade de Pelotas, o Pedro Alau. Então, assim, tudo isso a gente vive um momento muito sério dentro da ciência brasileira. São faltas de investimentos, é perseguição. Só que a gente tem totais condições de ter tido uma vacina própria, se de fato o país investisse. Mas como a gente falou, e como todos nós aqui falamos, é um governo negacionista, anti-ciência. Então, isso tudo dificulta. Então, assim, a gente ter produção, a gente não tem uma indústria de produção de produtos específicos da área da saúde. A gente precisa de um complexo econômico industrial da saúde. A gente ficou dependente de máscaras, de equipamento de proteção individual, de respiradores. Não tem como. Essa é uma pandemia, mas virão outras pandemias. Então, assim, por todos os impactos que a gente também vê no meio ambiente, enfim, que não dá para ficar aqui discutindo sobre isso. Mas virão outras pandemias e o Brasil precisa se preparar. E a gente só vai conseguir, de fato, enfrentar rapidamente, como os outros países fez, primeiro, tendo um governo, de fato, que acredite na ciência e que acredita que a vida é em primeiro lugar. E tendo as políticas públicas de investimento. Então, assim, hoje, tanto os sindicatos quanto as sociedades da área de pesquisas, movimentos científicos, teve que lutar contra o veto no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, entendeu? Então, assim, conseguimos derrubar o veto, esse dinheiro dá recursos para investimento na área de ciência e tecnologia. É no país que, nesse momento de pandemia, a gente precisa, e muito. Então, assim, só para finalizar essa pergunta, fazendo um contraponto da pergunta do Antônio Lisboa sobre a questão da quebra da patente, que, só complementando, que, assim, a Fiocruz, nessa transferência tecnológica, devido a ainda não ter a quebra da patente, o governo federal vai pagar bilhões. Tendo a quebra da patente, a gente deixaria de precisar pagar essa transferência tecnológica e quanto de recurso sobraria para a gente estar produzindo mais vacinas para a população brasileira. E conseguindo produzir muito mais rápido. Então, assim, a gente precisa, de fato, também estar nessa luta pela vacinação gratuita, porque a tentativa que está sendo feita no Congresso Nacional das empresas, de quem tem dinheiro comprar as vacinas, isso também é um crime, isso é um crime, com a população brasileira que já está, milhões na miséria, milhões desempregados, milhões já na informalidade. Então, a gente precisa também estar num movimento muito forte da quebra das patentes e pela vacinação gratuita para toda a população. Correto. E quando se fala em ciência, é a vacina, mas é também as outras questões que a ciência tem indicado e que o governo não tem respeitado, e a gente, Lisboa, podia falar um pouco disso. A gente hoje está num processo em que as notícias de que 21 capitais do Brasil estão com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados, Mas a gente já percebeu que leito de UTI não é a solução para o problema, porque o problema é anterior ao leito. Quando a pessoa chega no leito de UTI, o leito de UTI é uma roleta russa, em que de 5 balas, uma está vazia, as outras 4 praticamente estão carregadas,
né? Então, assim, ó, a perda tem sido de 3 a 4 pessoas a cada 5 que vai para a UTI, dependendo do caso aí, no sistema, onde a situação está mais complexa e tal. Então, é um cenário muito sério e que teria que ter, nesse momento, aquilo que foi apontado aqui: auxílio emergencial, afastamento social, lockdown onde é necessário, o afastamento maior onde não é tão necessário e tal. Mas se não tiver isso, não vai ter UTI que resolva, Lisboa. A Michele, que é, enfim, pesquisadora da área de saúde, teria melhores condições de responder isso. Eu tenho debatido muito essas questões, esse tema, né? Hoje já é o segundo, tem mais um daqui a pouco. Mas assim, eu procuro sempre me afastar dos temas mais técnicos, né, da saúde, porque eu não sou da saúde. Eu tenho receio muitas vezes até brinquei hoje aqui em casa, falei, daqui a pouco vão achar que eu estou, digamos assim, chutando sobre possibilidades, como faz o Bolsonaro. Feita essa ressalva, mas mantendo a sua pergunta, como leigo, eu fico pensando o seguinte, aí tratando da questão das UTIs. Primeiro, tem um problema grave que é o planejamento, ou seja, quando a gente teve um general de ministro da saúde que não entendia nada de saúde, mas disse que era o gênio da logística, e não sabia onde é que passava o Equador, não sei se vocês lembram disso. Então eu fico até pensando, se um general desse é o gênio da logística do Exército Brasileiro, imagina, né, aqueles que não são muito bons em logística, né? Mas eu fico pensando como leigo. Nós tivemos um problema grave que em Manaus no início do ano, que foi a falta de oxigênio. E nós, das centrais sindicais, fizemos um contato com o governo da Venezuela, que sofre, né, todo tipo de boicote do mundo inteiro, e conseguimos um pouco de oxigênio para ajudar, né, aos hospitais de Manaus e também um pouco para Boa Vista, tá certo? E aí, o que eu enxergo como cidadão? Eu estou em Brasília, né? Eu vejo aqui o governador de Brasília dizendo a todo dia, ele libera tudo, comércio, enfim, as pessoas nas ruas, mesmo e também as pessoas que precisam ir para a rua porque não têm o que comer, e ao mesmo tempo anuncia que vai construir novos leitos, né? E aí os leitos estão sempre cheios. Óbvio que por mais leitos de UTI que ele construa, mais doentes, mais pessoas necessitam dos leitos. Então, é mais ou menos o seguinte, ao invés de trabalhar na prevenção, os governos, na sua grande maioria, tem um caso de Araraquara, como a própria Michele já levantou, que são pouquíssimas exceções, eu acho que é uma exceção mesmo, né? Os governos, ao invés de trabalharem, né, no sentido combinado de prevenção e, ao mesmo tempo, de produzir, de aumentar a capacidade de atendimento hospitalar, né, eles trabalham só na capacidade de atendimento hospitalar. Só que o aumento, né, a produção, a capacidade de atendimento hospitalar não cresce na mesma proporção da necessidade enfim, do crescimento da própria pandemia. Então é uma coisa absurda, é como se a gente estivesse sempre investindo, né, na saída final, ou seja, ao invés de investir na prevenção, investe na saída final. Vários cientistas, eu vi agora também, tenho visto, por exemplo, posição de vários cientistas, estou vendo aqui da Michele, e vários outros dizendo isso não resolve. Não resolve. Hoje na televisão, um pesquisador aqui em Brasília disse isso. Não resolve ficar só aumentando o número de leitos, porque se você não brecar, não frear, né, a expansão da pandemia, a expansão do vírus, nunca vai bater a quantidade de leitos com a quantidade de pessoas que necessitam de leitos. Portanto, vai sempre aumentar essa diferença. E esse é o grande problema que nós vemos no Brasil. Agora, para concluir, Gilberto, por que, na minha opinião, isso não existe? Porque não há uma política, não há um programa, né, articulado que deveria ser coordenado pelo governo central, coordenado pelo governo federal, para que os estados e municípios pudessem seguir. Não, o que a gente tem é que aqueles governadores, né, que, bem ou mal, procuram tomar algumas medidas, são boicotados, são atacados pelo governo central. E os prefeitos mais ainda. Então nós estamos numa tragédia sem fim e, infelizmente, eu não consigo enxergar que horas nós vamos sair dela, quando é que a gente vai sair dela, porque falta uma política central coordenada nacionalmente, como em qualquer outro país sério.
né? Como em qualquer outro país. Então, nós vivemos uma coisa em que os prefeitos e os governadores tomam medidas ao acaso, muitas vezes, né? E você não tem um programa de contenção da pandemia, né? E aí aqueles que acham que vão resolver aumentando o número de leitos, que, como eu disse, na minha opinião, eu também não sou especialista em logística, né? Mas também não sou um general que não sabe onde fica o Equador, né? Eu fico sempre com a impressão de que a quantidade de produção de leitos, né, de UTI especialmente, nunca vai atender, né, à necessidade, ao crescimento da pandemia. E o que é pior, né, ou seja, como você mesmo disse, quando a pessoa chega na UTI, ele já está praticamente em estado terminal. O percentual de pessoas que sai da UTI, eu tive um irmão que saiu, inclusive, há uns 10 dias, né, por sorte. O percentual de pessoas que saem da UTI é muito menor do que os que vão direto para o cemitério, que, por sua vez, também já estão superlotados. Doutora Michele, nós estamos também indo aí para os finalmente do nosso programa. Você consegue ver aí essa saída? Claro, a saída existe, mas e ela poderia ter sido construída, né? Mas nós não estamos falando da realidade de que a gente vai esperar uma ação nesse sentido. A gente está numa situação que a gente vê que tem um governo que não quer buscar uma saída, né? Ele está apostando aparentemente nessa loucura que está colocando o Brasil, tendo aí 1/3 das mortes diárias do planeta, né, diariamente aqui no país. Como é que você vê essa possibilidade de saída? Qual o caminho a apontar? É muito difícil com esse governo, né? Mas eu acho que eu só gostaria de destacar aqui que na minha fala eu não consegui enaltecer também os papéis dos governadores, né? Assim, que tiveram, e o STF, né, teve que dar autonomia para que os governadores fizessem as suas políticas de enfrentamento da pandemia, e que até hoje a gente tem visto, né, que prefeitos, governadores estão, né, não implementaram o lockdown, mas fazendo algumas medidas, né, mais restritivas, e mesmo assim, no caso lá do coletivo de mais ou menos isso, né, acho que uma associação jurídica dos evangélicos entraram no STF, e o ministro Nunes fez, Cássio Nunes, né? Eu ia falar Marcos Nunes, Cássio Marcos Nunes. Derrubou, né? Então permitiu que isso. Pô, gente, a gente está num processo de salvar vidas, entendeu? Então, assim, não dá, tem que ter, de fato, uma responsabilidade muito grande nisso. Então, são milhares e milhares de vidas, né, que infelizmente estão sendo perdidas diariamente. Se não tiver, de fato, essa coordenação, que eu, sinceramente, do que está posto aí, não vai ter, só realmente movimentos feitos, né, pelos governadores, pelos prefeitos e nós, né, enquanto sociedade civil, né? Então, assim, a gente tem um papel muito grande de também fazer essa cobrança, né, e seguir muito na militância, fazendo as nossas cobranças, porque a gente precisa, né, de um lockdown efetivo, né, de um isolamento, como a gente já falou, de vacinas, de medidas, de políticas públicas desse enfrentamento. Não tendo isso, não tem como a gente sair, né? E como o Antônio Lisboa falou, vou pegar ali um ganchozinho também da pergunta sobre a questão dos leitos, assim, não é só o aumento dos leitos. Então, assim, como eu falei no início da minha fala inicial, nós viramos um laboratório de variantes, né? Então, se o Antônio Lisboa ele falou da Venezuela, Nicolás Maduro está chamando a variante do Brasil de variante Bolsonaro. Então, assim, é só para finalizar mesmo e trazer um exemplo que todo ano a gente não tem campanha de vacinação da gripe, né? Então, é um vírus influenza. Então, cada ano é uma vacina diferente, por quê? O vírus influenza, ele sofre mutações. Então, você tem que ajustar a vacina para combater aquele tipo de vírus das variantes, entendeu? Então, assim, é importante a gente fazer esse isolamento, ter uma vacinação ampla, massiva, trazer a experiência do Programa Nacional de Imunizações, que é o exemplo para o mundo. Nós temos um PNI que ele né, exemplo mundial, e que o governo também não ouviu, criou um plano
próprio de vacinação. Isso é importante a gente destacar. Então, também trazer ouvir a ciência, ouvir o Sistema Único de Saúde, ouvir o Plano Nacional de Imunização. Então, o que a gente precisa, de fato, é fazer. Acreditar na ciência, acreditar na vacina, né? E que tenha, de fato, políticas públicas para a gente enfrentar essa pandemia, porque não é mais admitido a gente ser o epicentro e cada vez mais tendo um genocídio diário, né, que poderia ter sido evitado. Lisboa, do ponto de vista, você que está aqui também falando naturalmente em nome da Central Única dos Trabalhadores, que é a maior central de trabalhadores do país, do ponto de vista de classe trabalhadora, como enfrentar essa situação no momento em que ir para a rua é difícil, né? As pessoas têm ido com todo o cuidado, hoje teve manifestações simbólicas com afastamento social e tal, mas não dá para colocar lá milhares de pessoas na rua, e há quem diga que se não fosse a pandemia o governo já tinha caído porque o povo ia para a rua e a fome está crescendo, a situação de miséria está crescendo. Como classe trabalhadora, como enfrentar esse debate? Como é que vocês têm visto isso na CUT? De fato, Gilberto, é uma situação muito difícil para nós, porque nós, como a sociedade, enfim, a maioria da sociedade, né, nós defendemos que as pessoas fiquem em casa. Então a nossa luta basicamente é o seguinte: o direito da pessoa ter uma renda para sobreviver, especialmente as parcelas mais pobres, garantir que as pessoas trabalhem de casa, aqueles que estão empregados, que possam trabalhar da sua casa de forma isolada, e garantir, como eu disse, renda para aqueles que precisam. Tá certo? Por outro lado, nós temos trabalhado muito nos ambientes institucionais, né? Como eu disse, nós fizemos um contato, tivemos reunião com o governo da Venezuela, que tanto sofre por isso, e conseguimos, do governo da Venezuela, naquele momento mais grave de Manaus, conseguimos que o governo da Venezuela se propusesse a ajudar com oxigênio. Não ajudou com mais, porque ele sofre boicote e suas plantas de produção de oxigênio estão todas sucateadas. Depois nós tivemos reuniões com o governo chinês, que por sua vez tem ajudado, pedindo ajuda mesmo, pedindo, olha, o Brasil, o povo brasileiro não é o ministro Araújo, não é o presidente Bolsonaro, né? A maioria do povo brasileiro, né, respeita, né, o governo chinês, respeita o povo chinês, respeita a cultura chinesa. Então, estamos tratando do ponto de vista institucional esses casos. Então, de um lado, lutando para garantir renda para aqueles que mais precisam. Segundo, garantir que as pessoas possam estar em casa com garantia de, enfim, trabalhando de casa, como é o meu caso, inclusive, que temos trabalhado de casa, né, e vários de nós, né? E ainda trabalhando junto ao Congresso Nacional para tentar barrar, né, a passada de boiada, como você próprio lembrou, mas é uma dificuldade muito grande, porque nós não podemos botar milhares de pessoas nas ruas. Temos feito manifestações simbólicas, hoje mesmo fizemos aqui em Brasília, e articulando tanto dentro quanto fora do país para garantir acesso à vacina, garantir democratização da vacina, garantir que as pessoas possam ter também seu emprego e sua forma de viver. Mas quando isso passar, a gente tem muito o que fazer ainda para trazer o Brasil de volta para o seu povo. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu ainda vou passar para a despedida aí, agradecer a presença do Antônio Lisboa, da Central Única dos Trabalhadores, da Michele Alves, da Fiocruz, e do Lírio Tel, que representa o Sintrafesc aqui no estado de Santa Catarina, que estiveram conosco nesse debate. Obrigado, Michele. Espero que a gente possa conversar em outros momentos contigo aqui no nosso programa, e seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Gilberto. Muito bom debate, né, com você, Antônio e Lírio. Infelizmente, Lírio teve aí um problema, mas deu para a gente escutar. É importante a contribuição dele. E a gente segue aí na luta e na resistência. Acreditem na ciência, acreditem na saúde pública brasileira. Viva o SUS! Obrigado, Antônio Lisboa. Também esperamos contar novamente contigo aqui em outros momentos. Eu quero agradecer a você, a TV Floripa, a CUT Santa Catarina, minha querida, a toda a executiva da CUT, direção da CUT, em nome da minha companheira, né, Ana Júlia, dizer que estamos sempre à vontade. Quero repetir o que a Michele disse.
pedir às pessoas que acreditem na ciência, né? Existe um governo que cuida dele, dos filhos e de alguns deles, entendeu? Eles não estão preocupados com a população. A notícia que saiu hoje nos jornais aí de que os hospitais das Forças Armadas têm 85% estão lá vazios os leitos. Ou seja, se as Forças Armadas brasileiras cuidam do seu povo desse jeito, eu vou te contar, nós estamos numa situação muito difícil, portanto é preciso cada vez mais organização nossa para garantir, como eu disse, trazer o Brasil para o seu povo. Grande abraço, obrigado. Muito bem, o Lírio Tel teve problemas na conexão aí durante boa parte da entrevista, mas ele volta agora, ele acompanhou tudo pelo YouTube e está de volta agora também para dar o seu recado final. Lírio? Pois é, eu quero agradecer o convite, né, Gilberto, por oportunidade de estar participando aqui desse debate, dizer que é um prazer estar junto com a Michele, com o Lisboa, né, nesse debate, né, onde a gente troca conhecimento, a gente sempre sai aprendendo alguma coisa, né. E eu também quero deixar registrado o seguinte, né, que é necessário hoje a gente mudar a correlação de forças no Congresso para a gente poder mudar a política atual do governo. E é necessário, absolutamente necessário e urgente, a interrupção do atual governo. Não é mais possível que o Brasil continue convivendo com um governo que não liga para a vida do seu povo, que se preocupa única e exclusivamente com a sua família, com o seu bem-estar, com o ganho de capital e deixa o povo morrendo na fila dos hospitais, morrendo em casa, morrendo na rua, de uma pandemia sem precedentes, que o governo não levou a sério, e me parece que isso não é por incompetência, coisa assim, é uma política de governo, não levar essa pandemia a sério. Então seria isso, um grande abraço a todos e agradeço a audiência de quem está nos assistindo. Muito obrigado, então. Este foi um programa Informação e Debate em conjunto da TV Floripa com a Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina, debatendo neste dia 7 de abril, Dia Internacional da Saúde, o tema da pandemia, o tema do setor público, do desmonte do setor público por parte do governo federal, que está desmontando exatamente aquilo que é, neste momento, primordial para salvar vidas, para poder ter uma política pública para a população. E ainda bem que a gente tem o SUS e que ele não depende só da gerência do governo federal, né? Que ele tem suas pernas, é uma instituição independente do governo de plantão e é claro que ele sofre quando o governo boicota e dificulta o seu trabalho. Mas os trabalhadores do SUS, os trabalhadores da saúde, que estão aí, inclusive, sendo vítimas desta pandemia, porque não conseguem atender e acabam se infectando, estão numa sobrecarga gigante, e não sei até quando eles vão resistir a isso tudo, a gente tem que prestar nossa homenagem nesse Dia Internacional da Saúde e seguir firmes na luta no sentido da gente mudar esse cenário e que o Brasil possa salvar tantas vidas que não podemos continuar nesse ritmo de perder vidas diariamente por muito tempo, embora os cenários, infelizmente, eles são negativos e eles apontam para situações complexas, difíceis nas próximas semanas. Então, muito obrigado pela presença aqui novamente do Antônio Lisboa, da Michele Alves, do Lírio Tel, e obrigado a você que nos acompanhou. Curta aí o canal do Facebook da CUT Santa Catarina para receber informações. Se inscreva no canal do YouTube da TV Floripa e também clique no sininho para sempre que a gente postar uma nova informação você receber ela e poder nos acompanhar. Muito obrigado e até um próximo encontro.